A vida moderna nos empurra para o excesso. Mais tarefas, mais cobranças, mais velocidade. Mas o taoísmo nos lembra que o verdadeiro poder está no simples. Neste vídeo, você vai entender por que menos é sempre mais e como a simplicidade pode transformar sua forma de viver, pensar e sentir. Um manifesto para quem busca leveza, clareza e um caminho mais natural. Parte 1. O peso invisível do demais. Vivemos em uma era em que a complexidade se tornou o padrão. Mesmo quando não percebemos, estamos constantemente cercados por estímulos, tarefas e expectativas que se acumulam silenciosamente dentro de nós. A vida moderna gira rápido demais, exige demais, ocupa demais. E nesse movimento frenético, algo essencial se perde: a capacidade de simplesmente ser. O taoísmo, há milhares de anos, já alertava para isso. Lao Tzu observava que o mundo começa a se desviar de seu caminho natural quando tenta ir além do necessário. Quem sabe que o bastante é o suficiente sempre terá o suficiente, ele dizia. Mas hoje, quase ninguém sabe o que é o bastante. As pessoas vivem em uma busca constante por mais. Mais dinheiro, mais conquistas, mais produtividade, mais reconhecimento. Mas essa corrida, que parece tão lógica e tão comum, traz um efeito colateral devastador, um esvaziamento interno. Quanto mais acumulamos externamente, mais parecemos perder internamente. E isso não acontece apenas nas grandes coisas. O demais se infiltra nos detalhes. Excesso de opiniões, excesso de preocupações, excesso de notícias, excesso de comparação, excesso de ruído. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a uma tempestade de barulho. Não importa o quanto você se esforce, a música se perde. A verdade é que o excesso nos enfraquece. Ele cria confusão, ansiedade e dispersão. Ele rouba a nossa energia vital aos poucos, quase sem ser notado. É um inimigo silencioso, mas persistente. Muitas pessoas acreditam que a vida simples é sinônimo de pobreza, limitação ou falta de ambição. Mas o taoísmo mostra o contrário. A simplicidade é um estado de poder. É a capacidade de enxergar com clareza, escolher com consciência e agir sem desperdício. É a arte de recuperar o controle do que realmente importa. O menos não significa ausência, significa presença. Menos distração, mais foco, menos barulho, mais silêncio interior, menos acúmulo, mais espaço, menos pressa, mais profundidade. Menos expectativas, mais liberdade. Para o Tao, nada é mais forte do que aquilo que é natural. Quando você deixa o excesso de lado, a vida começa a fluir de novo. O que é simples se torna belo. O que é essencial ganha força. E o que é verdadeiro reaparece. Mas antes de entender como simplificar, é preciso reconhecer onde estamos. E, honestamente, estamos perdidos em uma cultura onde ser ocupado virou símbolo de status, onde estar cansado virou prova de esforço, onde ser rápido virou mais importante do que ser sábio. Só que essa lógica adoece, a mente fica sobrecarregada, o corpo fica exausto, o espírito fica distante, as pessoas começam a viver no piloto automático, repetindo tarefas sem sentido, consumindo sem pensar, reagindo sem refletir. E quando menos percebem, estão vivendo uma vida que não escolheram, apenas aceitaram. O taoísmo nos convida a despertar desse estado. Ele nos leva a olhar para dentro e perceber que aquilo que buscamos fora muitas vezes já existe em nós, esperando apenas espaço para se manifestar. Mas o excesso ocupa esse espaço. Ele invade, sufoca, ocupa cada canto da nossa consciência. Quando acumulamos coisas desnecessárias, criamos confusão visual. Quando acumulamos tarefas desnecessárias, criamos confusão mental. Quando acumulamos desejos desnecessários, criamos confusão emocional. E é nessa confusão que perdemos conexão com o Tao. Não como uma entidade externa, mas como uma direção natural da vida.
A vida possui um ritmo, uma sabedoria própria, um fluxo que se revela quando paramos de atrapalhar. Mas o excesso nos faz atrapalhar. Vivemos competindo, acelerando, tentando provar algo para alguém. Às vezes, nem sabemos para quem. Vivemos carregando pesos que não nos pertencem. Vivemos colecionando compromissos, objetos, opiniões, problemas. E o pior, chamamos isso de normal. O taoísmo é, acima de tudo, um convite para questionar o que chamamos de normal. Por que precisamos de tantas coisas? Por que precisamos impressionar pessoas que nem estão presentes em nossa vida? Por que precisamos preencher cada minuto com tarefas? Por que achamos que mais é sempre melhor? Lao Tzu dizia que desistir, muitas vezes, é mais poderoso do que conquistar. Não desistir por fraqueza, mas por sabedoria. Desistir do excesso para que o essencial possa crescer. Desistir do controle para que a vida possa fluir. Desistir do ego para que a paz possa aparecer. E talvez essa seja a maior crise da atualidade. Estamos tão ocupados tentando controlar tudo que nos esquecemos de viver. A verdade é que a simplicidade não é falta, é libertação. Quando você simplifica, você recupera sua energia. Quando você simplifica, você recupera sua clareza. Quando você simplifica, você recupera sua autonomia. Quando você simplifica, você recupera sua vida. Mas por que é tão difícil simplificar? Porque fomos condicionados a acreditar que valor está no acúmulo. Desde crianças aprendemos que devemos ter mais brinquedos, mais notas altas, mais amigos, mais resultados. Crescemos e isso só muda de forma. Mais trabalho, mais dinheiro, mais objetos, mais conquistas. A mente se acostuma a buscar sempre o próximo passo, o próximo prêmio, o próximo nível. E quanto mais buscamos, mais sentimos falta. O mais nunca chega ao fim. O taoísmo quebra esse ciclo. Ele diz: pare, observe, nada está faltando. Mas ninguém nos ensinou a parar. Estamos sempre indo, sempre buscando, sempre acelerando. Mas quanto mais rápido vamos, menos percebemos onde estamos. A pressa não nos leva mais longe. Ela só nos faz perder detalhes importantes. A simplicidade nasce do olhar calmo. Nasce da pausa, nasce do silêncio interior, nasce do reconhecimento de que, para viver bem, não precisamos de metade do que acumulamos. E isso não significa abandonar tudo ou viver como um monge. Significa viver com leveza, viver com consciência, viver com intenção, viver de um jeito que não pesa. A vida simples é, na verdade, a vida ideal. Não porque tem menos coisas, mas porque tem menos obstáculos. Quando tiramos o que bloqueia, o que é verdadeiro aparece sozinho. A sabedoria surge, a calma cresce, a presença se intensifica. O simples não é pequeno, o simples é profundo. A maior prova disso é a própria natureza. Ela nunca desperdiça nada, nunca acelera à toa, nunca tenta ser mais do que é. E mesmo assim, tudo funciona com perfeição. As árvores crescem sem pressa. Os rios fluem sem esforço. O vento sopra sem intenção. Nada força. Tudo acontece. A simplicidade não é ausência de ação. É ausência de esforço desnecessário. E esse é o primeiro passo do caminho taoísta para uma vida simples. Perceber que o excesso não fortalece, ele atrapalha. O mais nem sempre é progresso. Às vezes, o mais é exatamente o que impede o progresso. Por isso, antes de aprender a simplificar, precisamos reconhecer o impacto do excesso na nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito. Precisamos perceber como o acúmulo nos adoece e como a presença nos cura. Essa consciência é a porta de entrada para uma vida onde menos é verdadeiramente mais. Uma vida onde o suficiente é suficiente. Uma vida onde voltamos a caminhar em sintonia com o Tao.
E quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. Uma sensação de leveza, de liberdade, de clareza, como se estivéssemos finalmente respirando depois de anos prendendo o ar. Parte 2. A sabedoria do espaço vazio. Para compreender por que menos é sempre mais, precisamos olhar para um dos princípios mais belos do taoísmo, o valor do vazio. Em um mundo que idolatra o cheio, o Tao nos lembra que é justamente o espaço vazio que torna tudo funcional e significativo. Uma tigela só pode ser usada porque tem um espaço vazio dentro. Uma sala só pode ser habitada porque há espaço entre as paredes. Uma janela só ilumina porque há um vão no meio. Sem o vazio, nada faz sentido. Mas, curiosamente, vivemos como se tivéssemos medo desse espaço. O medo do vazio interior é o que nos leva a preencher tudo com excesso. Excesso de coisas, excesso de trabalho, excesso de estímulos, excesso de pensamentos. É como se acreditássemos que, ao deixar algum espaço livre, algo estaria errado ou faltando. No entanto, o vazio é uma das forças mais poderosas da natureza. Ele não é ausência, é potencial. Ele não é falta, é liberdade. Ele não é fragilidade, é possibilidade. Quando acumulamos coisas que não servem mais, tornamos nossa vida pesada. Quando acumulamos compromissos que não importam, tornamos nossa rotina caótica. Quando acumulamos preocupações sobre o futuro, tornamos nossa mente ansiosa. O vazio é o antídoto disso tudo. É por isso que o taoísmo fala sobre Wu Wei, que muitas vezes é traduzido como não ação, mas que na prática significa agir sem desperdício, sem atrito, sem exagero. É o fluxo natural que surge quando você remove o que atrapalha, e não quando você faz o máximo possível. A simplicidade não é o fim, mas o caminho para que o vazio possa respirar dentro de nós. Quando você limpa seu espaço, sua mente se alinha. Quando você limpa sua agenda, sua energia se reorganiza. Quando você limpa suas relações, seu coração se fortalece. O vazio cria harmonia. Mas surge então uma pergunta profunda. Por que sentimos tanto medo de deixar ir? A resposta é simples e dolorosa. Confundimos acúmulo com segurança. Guardamos objetos porque acreditamos que um dia iremos precisar. Guardamos relações desgastadas porque tememos ficar sozinhos. Guardamos crenças antigas porque elas parecem mais seguras do que o desconhecido. Guardamos hábitos ruins porque o conforto do familiar parece menos assustador do que a incerteza da mudança. Só que segurança não é a mesma coisa que plenitude, e conforto não é o mesmo que paz. O taoísmo ensina que a verdadeira força está na flexibilidade. O bambu é forte porque se curva. A água vence a rocha porque flui. O vento molda montanhas porque não tem forma fixa. O que é rígido, quebra. O que é pesado, afunda. O que é inflado demais, estoura. A vida simples é uma vida flexível. É uma vida com espaço para se adaptar, para mudar, para crescer. É uma vida onde nada fica tão apertado a ponto de sufocar. Mas essa flexibilidade só existe quando deixamos espaço suficiente para que ela aconteça. Imagine uma mochila. Se você coloca tudo o que acha que precisa, ela se torna pesada. Se você coloca apenas o essencial, você caminha longe. A vida funciona da mesma forma. O problema é que muitos acreditam que o essencial é aquilo que têm, e não aquilo que são. Por isso, buscam felicidade no excesso e não na essência. O taoísmo afirma que o excesso é inimigo da clareza. Quando o lago é agitado, não conseguimos ver o fundo. Quando a mente é agitada, não conseguimos ver a verdade. É só quando a água se acalma que o reflexo aparece. É só quando a vida desacelera que a sabedoria floresce. E é exatamente por isso que simplificar não é um ato material, mas espiritual. Não é sobre ter menos objetos apenas, é sobre ter menos peso, menos ruído,
Menos interferências, menos distrações. O excesso nos tira do caminho, a simplicidade nos devolve a ele. Se queremos entender a profundidade desse processo, precisamos observar a natureza. Nada nela é desnecessário. As árvores soltam suas folhas quando chegam ao outono. Não seguram nada que não serve mais. A água só ocupa o espaço que a contém. Ela não força, não extravasa sem motivo, não tenta ser mais do que é. Mas o ser humano, ele segura, retém, acumula, até quebrar. A simplicidade é a arte de largar as folhas secas. É a capacidade de perceber que aquilo que já cumpriu seu propósito deve ir embora. Mas isso não significa rejeitar o passado. Significa honrá-lo. Significa entender que tudo tem seu tempo. E que o tempo de algumas coisas termina. Não há tristeza nisso. Há maturidade. Quando você deixa ir, cria espaço para o novo. Quando você abre espaço, convida o tal a fluir. E esse fluxo é o que nos falta. Vivemos ocupados demais para sentir a vida. Preocupados demais para ouvi-la. Acelerados demais para percebê-la. A simplicidade devolve o ritmo natural. O vazio devolve o equilíbrio. A pausa devolve o sentido. Muitos acreditam que desacelerar é perder tempo, mas essa é uma ilusão criada por quem não entende o valor do silêncio. O silêncio não é ausência de som, é presença de escuta. Quando você silencia, começa a ouvir coisas que antes estavam encobertas pelo barulho da pressa. Simplicidade é foco, e foco é poder. Lao Tzu dizia que a vida é uma série de retornos. Não avançamos sempre para frente. Crescemos, paramos, refletimos, voltamos, respiramos, recomeçamos. O ritmo é circular, não linear. E esse ciclo só pode ser percebido quando há espaço interno suficiente para notar seus movimentos. Quem vive cheio não percebe nada. Quem vive leve percebe tudo. Por isso, o taoísmo valoriza tanto a presença. A presença nasce na simplicidade. Uma mente cheia não presta atenção. Uma mente leve enxerga profundamente. E aqui está um ponto essencial. A simplicidade não é uma técnica, é uma transformação. Simplificar a casa não muda a vida se a mente continuar cheia. Simplificar a rotina não ajuda se o coração continuar pesado. Simplificar as tarefas não adianta se os pensamentos continuarem confusos. A simplicidade verdadeira começa dentro. É um movimento que nasce no espírito e se espalha para o mundo exterior. É uma mudança de postura diante da vida. É a escolha consciente de priorizar o essencial e liberar o resto. É a coragem de abrir mão do que pesa, mesmo que esse peso pareça familiar. E essa coragem é rara. Porque o excesso é confortável. Ele nos dá a falsa sensação de que estamos no controle. Mas o controle é a maior ilusão humana. A vida não pode ser controlada, só acompanhada. O tal não pode ser forçado, só seguido. O fluxo não pode ser empurrado, só percebido. Quando você tenta controlar tudo, você se cansa. Quando tenta prever tudo, você se perde. Quando tenta fazer tudo, você fracassa. A simplicidade é a libertação desse esforço inútil. É a sabedoria de escolher menos para viver mais. E é aqui que o vazio se torna uma ferramenta de profundidade. No vazio, você respira melhor. No vazio, você pensa melhor. No vazio, você observa melhor. No vazio, você vive melhor. O demais confunde, o suficiente revela, o menos ilumina. Por isso, a simplicidade taoísta não é apenas estética nem moral. Ela é uma tecnologia espiritual, uma forma milenar de reorganizar a vida para que ela funcione como deve funcionar, com naturalidade, fluidez e propósito. Quando encontramos esse ritmo, percebemos algo extraordinário. A vida nunca foi complicada. Nós é que complicamos demais. E quando tiramos os excessos, a vida não perde nada. Ela ganha espaço. O espaço onde a paz cresce. O espaço onde a clareza se forma.
o espaço onde o Tao se manifesta. Esse é o poder do vazio. Esse é o poder do simples. Esse é o poder de viver com menos e receber muito mais. Parte 3. O caminho do essencial. A arte taoísta de viver com propósito. Depois de entender o peso do excesso e o poder transformador do vazio, chegamos a um ponto decisivo no caminho taoísta: o retorno ao essencial. Mas o que é o essencial? O que realmente importa? O que permanece quando tiramos tudo aquilo que é ruído, acúmulo, distração? Responder a essas perguntas é um processo profundamente espiritual. Não é algo que se encontra em listas prontas, filosofias rígidas ou modelos pré-fabricados. No taoísmo, o essencial não é uma fórmula, é uma descoberta, é um reencontro. É uma revelação silenciosa que surge quando paramos de procurar no lugar errado. O essencial é aquilo que permanece quando o ego se cala. É aquilo que não pode ser retirado de você. É aquilo que, mesmo no silêncio, continua falando. É aquilo que, mesmo no vazio, continua existindo. É você em estado puro. Sem camadas, sem máscaras, sem exageros, a vida moderna, com sua velocidade e suas cobranças infinitas, nos afastou desse núcleo interior. Aprendemos a viver para fora, sempre tentando atender expectativas, provar valor, ganhar reconhecimento. Essa vida voltada ao exterior nos cansa, nos dispersa, nos esgota. E no final, percebemos que tudo aquilo que buscamos fora nunca preenchia nada dentro. O essencial não está no mundo, está em nós. Mas encontrar isso exige coragem, porque exige olhar para dentro, e dentro de nós há silêncio, há profundidade, há memórias, há vulnerabilidades. É mais fácil fugir para o excesso do que encarar o vazio interior. O excesso é barulhento. O essencial é sutil. O excesso nos distrai, o essencial nos confronta, o excesso nos ocupa, o essencial nos desperta, e despertar pode ser assustador. Por isso, muitos resistem, muitos preferem continuar correndo, acumulando, se distraindo. Mas esse caminho é um labirinto. Quanto mais você corre, mais se perde. O taoísmo propõe o contrário: parar, respirar e sentir. Quando você para, a poeira abaixa. Quando você respira, o corpo lembra. Quando você sente, a verdade aparece. E é aí que o essencial emerge. Mas como encontrá-lo? Como reconhecer o que é verdadeiramente importante? O taoísmo oferece 3 fundamentos para isso: simplicidade, naturalidade e presença. 1. Simplicidade, o filtro do desnecessário. A simplicidade é o primeiro passo para descobrir o essencial, porque ela remove o que atrapalha. Para encontrar uma joia enterrada, você precisa tirar a terra. Para ver o céu, você precisa afastar as nuvens. Para ouvir a própria alma, você precisa reduzir o barulho. A simplicidade atua como um filtro. Tudo o que pesa, cai fora. Tudo o que confunde, se dissolve. Tudo o que não pertence, desaparece. Não é à toa que Lao Tzu dizia: a simplicidade é a raiz da grandeza. Nada grandioso precisa ser complicado. Nada profundo precisa ser exagerado. Nada verdadeiro precisa ser adornado. O essencial não se esconde atrás de ornamentos. Ele se revela na clareza. 2. Naturalidade. O retorno ao fluxo. O segundo fundamento é a naturalidade. O famoso conceito taoísta de Ziran, que significa algo como ser assim por si mesmo, é a verdadeira natureza das coisas. É o modo como elas são quando não são forçadas, manipuladas ou distorcidas. Para o Tao, tudo tem um ritmo próprio, um ciclo próprio, um tempo próprio. O essencial só é encontrado quando paramos de lutar contra esse ritmo. O problema é que vivemos em uma cultura de forçar resultados, forçar relacionamentos, forçar crescimento, forçar aceleração, forçar produtividade. O excesso nasce do esforço artificial, o essencial nasce da naturalidade.
Quando você para de tentar controlar tudo, percebe que a vida já se organiza sozinha, que as respostas já estão lá, que o caminho já existe, você só precisa segui-lo, não inventá-lo. 3. Presença, o espaço onde o essencial se revela. O essencial não vive no passado nem no futuro, ele só pode ser encontrado aqui e agora. A presença é o estado que permite enxergar o que realmente importa. Uma mente dispersa vive em 1000 lugares ao mesmo tempo. Uma mente presente vive profundamente no único lugar onde tudo acontece, o momento presente. E aqui está um ensinamento taoísta poderoso. A vida só se revela para quem está presente. Quando sua mente está cheia demais, você não percebe nada. Quando está presente, você percebe tudo. A simplicidade começa fora, mas se completa dentro. O essencial começa dentro, mas se reflete fora. É um ciclo perfeito. O essencial não pode ser comprado. Vivemos em uma era em que tudo é transformado em produto. Felicidade, sucesso, espiritualidade, atenção, amor. Mas nenhuma dessas coisas é essencial. O essencial não tem preço. Não depende de circunstâncias externas. Não precisa ser comprado, conquistado ou validado. O essencial nasce de uma vida bem vivida. E aqui está o segredo. Quanto mais essencial é algo, mais difícil é descrevê-lo. A paz interior não pode ser explicada, só sentida. A clareza não pode ser mostrada, só percebida. A sabedoria não pode ser ensinada, só vivida. O fluxo não pode ser definido, só experienciado. O essencial é simples demais para ser vendido e profundo demais para ser capturado. Por isso, quando as pessoas ficam obcecadas pelo mais, elas perdem o essencial, porque estão buscando no lugar errado. O mundo externo nunca poderá suprir uma necessidade interna. Essa é a grande ilusão do excesso. Ele promete completar você, mas só te deixa mais vazio. O essencial não promete nada, mas entrega tudo, rompendo com a ilusão do acúmulo. O mundo nos ensina que o valor está no acúmulo, mas o Tao diz que o valor está no suficiente. O excesso nos faz sentir que precisamos conquistar tudo para sermos alguém. O essencial nos lembra que já somos alguém, mesmo sem conquistar nada. O excesso tenta preencher o vazio interior com coisas externas. Mas o vazio interior só é preenchido quando paramos e escutamos o que ele quer dizer. O excesso é barulhento. O essencial é silencioso. O excesso dispersa. O essencial concentra. O excesso pesa. O essencial libera. É por isso que, apesar de toda a correria moderna, as pessoas continuam se sentindo vazias. Não é falta de coisas, é falta de sentido. Não é falta de tempo, é falta de clareza. Não é falta de energia, é falta de direção. O essencial dá direção. Ele diz: pare de correr atrás de tudo. Encontre aquilo que realmente importa e cuide disso. Mas para ouvir essa mensagem, é preciso calar o barulho interno. E aqui surge um ponto fundamental. O essencial não nasce do esforço, nasce da escuta. Escutar não é algo que fazemos com pressa. Escutar não é algo que fazemos enquanto pensamos em outra coisa. Escutar não é algo que fazemos enquanto tentamos controlar o que vai acontecer. Escutar é abrir espaço. É permitir que o silêncio fale. É permitir que a vida se revele. No taoísmo, escutar o essencial é como observar um lago. Se você chacoalha a superfície com as mãos, não vê nada. Se você espera em silêncio, vê o reflexo perfeitamente. A vida funciona da mesma forma. O essencial é o que permanece. O essencial é aquilo que fica depois que tudo o que não importa vai embora. É aquilo que não se desgasta com o tempo. É aquilo que não depende de moda, opinião ou circunstância. O essencial não muda com o mundo. É o que permanece quando o mundo muda. É por isso que Lao Tzu sempre fala sobre retornar à raiz. Porque a raiz é o que sustenta, é o que dá vida, é o que permanece firme mesmo quando os ventos mudam. A raiz não aparece,
mas alimenta tudo, a essência também. O essencial não é visível aos olhos, é visível ao coração. Não é medido por números, é sentido pela alma. Não é mostrado, é vivido. A vida simples não é uma vida vazia, é uma vida cheia do que importa. Não é ausência de tudo, é presença do essencial. O essencial está no que é real. O excesso sempre tem algo de artificial. Ele tenta impressionar, aparecer, preencher, ocupar. O essencial é modesto. Ele não grita, ele não disputa espaço. Ele simplesmente existe, e isso basta. O mundo moderno valoriza o espetáculo. O taoísmo valoriza o real. O espetáculo é bonito por fora, mas vazio por dentro. O real é simples por fora, mas profundo por dentro. É por isso que tantas pessoas se sentem atraídas pela simplicidade. Ela dá descanso ao espírito. Ela permite respirar. Ela devolve a sanidade que perdemos, tentando acompanhar a velocidade absurda do mundo. A simplicidade não está interessada em aparência, está interessada em verdade. E a verdade é sempre simples. A verdade é sempre natural. A verdade é sempre essencial. Viver o essencial é viver leve. Quando você vive com o essencial, você não carrega mais peso do que precisa. Você não tenta ser mais do que é. Você não tenta estar em todos os lugares. Você não tenta agradar todas as pessoas. Você não tenta controlar o incontrolável. Você se move com fluidez. Você age sem desperdício. Você respira sem pressa. Você vive sem esforço. Esse é o estado natural de quem encontra o essencial. A vida não fica pequena, fica profunda. A rotina não fica vazia, fica alinhada. Os dias não ficam monótonos, ficam significativos. Viver o essencial é viver em paz consigo mesmo, e isso muda tudo. Parte 4. Libertar-se do desnecessário. O tal de deixar ir. Para viver o essencial, não basta identificá-lo. É preciso criar espaço para que ele exista. E isso só acontece quando aprendemos a arte taoísta mais desafiadora e, ao mesmo tempo, mais libertadora. O deixar ir. Nada impede mais a simplicidade do que o apego. Nada pesa mais do que aquilo que já cumpriu seu ciclo. Nada afasta mais a paz do que insistir em carregar o que já não faz parte de você. Mas apesar de parecer óbvio, deixar ir é uma das tarefas mais difíceis da vida, porque não estamos lidando apenas com objetos, demandas ou compromissos. Estamos lidando com emoções, identidades, memórias, medos, expectativas, versões antigas de nós mesmos. Deixar ir não é um ato físico, é um ato interno. É espiritual, é silencioso, é profundo e, para o taoísmo, é um dos pilares para viver com leveza. O peso invisível dos apegos. Carregamos muito mais do que percebemos. Carregamos histórias que já terminaram, relações que já desbotaram, conquistas que já não representam quem somos, padrões que herdamos sem questionar, ideias que não são nossas. Carregamos medos, ressentimentos, inseguranças, pressões externas, obrigações sem sentido. E mesmo sem notar, tudo isso pesa. Pesa no corpo, na mente e na alma. O problema é que o apego parece natural, é confortável, é familiar, é previsível. O ser humano teme o desconhecido, então se agarra ao que conhece, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido. Mas o Tao nos lembra de algo simples e poderoso. Tudo o que é rígido quebra. Tudo o que é pesado afunda. Tudo o que é preso apodrece. A vida é movimento. O Tao é fluxo. Nada que se apega sobrevive ao tempo. A natureza nunca se agarra ao que já acabou. O rio nunca tenta manter uma gota de água. As árvores nunca seguram suas folhas mortas. A lua nunca se prende a uma fase. A vida não para. Quem para somos nós. O apego é uma resistência ao natural, e tudo o que resiste ao natural sofre. Deixar. Ir não é perder, é retornar ao fluxo. O maior erro é pensar que deixar ir é perder algo.
Na verdade, deixar ir é devolver aquilo que já não pertence ao nosso caminho. É um ato de confiança no fluxo da vida. Imagine um barco preso ao porto. Ele está seguro, mas não cumpre seu propósito. Ele não navega, não explora, não vive. O porto é seguro, mas não foi feito para ser destino, apenas ponto de partida. Assim são os nossos apegos. Eles nos dão uma sensação ilusória de segurança, mas nos impedem de seguir em frente. Deixar ir é soltar a corda. É permitir que o vento nos leve exatamente para onde devemos estar. Lao Tzu dizia: ao abandonar o que já não serve, você abre espaço para o que realmente importa. Mas para isso é preciso coragem. A coragem de confiar no tal, naquilo que é natural, espontâneo, orgânico. A vida não tira nada de nós sem motivo. O que vai embora, vai porque cumpriu sua função. O tal não erra. O fluxo não erra. O tempo não erra. Quem erra somos nós, quando insistimos em reter o que já não tem vida. A resistência do ego. O ego é o defensor do acúmulo. Ele se alimenta de possessões, histórias e identidades rígidas. Ele teme mudanças porque elas ameaçam seu controle. O ego quer garantir que nada escape, mesmo que isso custe a paz interior. Ele diz: e se eu precisar disso no futuro? E se eu nunca mais encontrar algo igual? E se eu me arrepender? E se eu perder o que conquistei? Esse "e se" é o maior inimigo da liberdade. O taoísmo diz que o ego é o que mais complica a vida. Ele quer proteger, mas acaba aprisionando. Quer controlar, mas causa ansiedade. Quer garantir, mas cria medo. Deixar ir é, em essência, soltar o controle. Não porque você perdeu, mas porque confia. Porque sabe que aquilo que é verdadeiro permanece. E aquilo que não permanece nunca foi seu de verdade. Os 4 tipos de apegos que bloqueiam o caminho. No taoísmo, podemos observar 4 grandes tipos de apego que nos impedem de simplificar a vida. 1. O apego material é o mais visível e muitas vezes o mais fácil de começar a libertar. Guardamos objetos que não usamos, roupas que não servem, papéis que não valem, ferramentas que nunca tocamos. Guardamos coisas por medo, por hábito, por nostalgia, por falta de consciência. Mas a verdade é clara. Tudo aquilo que está parado nos prende ao passado. Um ambiente cheio cria uma mente confusa. E uma mente confusa não enxerga o essencial. 2. O apego emocional. Este é profundo. Guardamos mágoas antigas, ressentimentos silenciosos, culpas não processadas, sentimentos mal resolvidos, desejos que não se cumpriram, feridas que insistimos em manter abertas. Mas o que nos magoou já passou. Só existe no presente porque continuamos segurando. A simplicidade emocional nasce do perdão, não do outro, mas de si mesmo. 3. O apego mental. É quando nos prendemos a ideias rígidas, crenças limitantes, opiniões antigas. O problema não é ter crenças, é não permitir que elas evoluam. Quem não muda de ideia, não cresce. Quem não questiona, não amadurece. A mente flexível é livre, a mente rígida é prisioneira. 4. O apego identitário. Talvez o mais difícil de todos. Apegamo-nos ao que achamos que somos. A profissão, o status, o papel social, a imagem que projetamos, a história que contamos sobre nós mesmos. Mas isso tudo é apenas uma casca. A essência é sempre maior do que a imagem. Quando soltamos a identidade rígida, voltamos ao ser. O processo taoísta de deixar ir. Deixar ir não é jogar tudo fora impulsivamente. Não é abandonar responsabilidades. Não é rejeitar o passado. Deixar ir, no taoísmo, é um movimento natural. Ele segue 3 etapas. 1. Observar. Antes de soltar é preciso olhar. O que está pesando? O que consome energia? O que não faz mais sentido? O que está parado, mas ainda ocupa espaço? A observação traz clareza. A clareza traz coragem. 2. Aceitar. Aceitar que algo acabou é libertador.
Aceitar que algo mudou é sabedoria. Aceitar que você não precisa mais daquilo é força. A aceitação dissolve o medo, e onde não há medo, há movimento. 3. Soltar. Soltar não é lutar, é permitir. Permitir que o velho vá. Permitir que o ciclo se encerre, permitir que o espaço se abra. Soltar é confiar no fluxo, o espaço criado pelo deixar ir. Quando deixamos ir, algo mágico acontece, o espaço aparece. E no espaço há paz, no espaço há clareza, no espaço há possibilidades, no espaço há criatividade, no espaço há vida. Nenhum novo capítulo começa enquanto o antigo está ocupando todas as páginas. Nenhuma nova energia entra numa casa cheia. Nenhum novo sentido aparece em uma mente saturada. O espaço é o berço do essencial, a sabedoria do desapego na natureza. Tudo na natureza entende o momento de soltar. A cobra troca de pele sem apego. O rio solta cada gota sem hesitação. A flor solta suas pétalas quando o ciclo termina. O fruto cai quando está maduro. A noite solta o dia e o dia solta a noite. Só o ser humano insiste em segurar o que deveria ir embora. O desapego é natural, o apego é aprendido. Por isso, ele pode ser desaprendido. O medo do vazio. O maior obstáculo de todos é o medo do vazio, o medo de ficar sem algo, o medo de perder segurança, o medo do silêncio, o medo do desconhecido. Mas o vazio não é ausência, é potencial. O vazio é onde a criatividade nasce, onde a cura acontece, onde a clareza se forma, onde o novo entra. Se você enche todos os espaços da sua vida, o que é vivo não consegue respirar. Soltar é um ato de amor. Não um amor romântico, mas amor pela vida. Amor pelo próprio caminho. Amor pela própria essência. Soltar é respeitar o ciclo natural das coisas. Soltar é honrar o tempo. Soltar é permitir que a vida siga seu curso. Às vezes, manter algo dói mais do que deixar ir. A mão fechada nunca recebe nada. A mão aberta recebe tudo. Deixar. Ir é simplicidade em ação. A vida simples não se constrói apenas com organização, limpeza ou rotina leve. Isso é consequência. A verdadeira simplicidade se constrói com coragem. Coragem de soltar. Coragem de confiar. Coragem de permitir que a vida flua naturalmente. O excesso é sempre medo. O desapego é sempre força. O resultado, leveza. Quando você deixa ir, algo extraordinário acontece. Você respira melhor. Você dorme melhor. Você pensa melhor. Você sente melhor. Você vive melhor. Sua mente volta a funcionar como um lago calmo. Seu coração volta a caminhar no ritmo da natureza. Seu espírito volta a se alinhar ao tal. E então você percebe: deixar ir não é perder. É ganhar espaço para existir. Parte 5. O equilíbrio interior. O tal como guia para uma vida leve. Depois de compreender o poder do vazio, o valor do essencial e a arte de deixar ir, chegamos ao coração da jornada taoísta, o equilíbrio interior. Esse é o estado que surge quando a vida deixa de ser um peso e passa a ser um fluxo, quando saímos do excesso e encontramos o meio, quando paramos de lutar contra o mundo e começamos a viver com ele. O equilíbrio, para o taoísmo, não é um ponto fixo. É um movimento, uma dança, um ajuste contínuo. É como caminhar sobre uma corda. Não é a rigidez que mantém você em pé, mas a capacidade de se adaptar a cada oscilação. A vida é exatamente assim. Ela nunca será totalmente estável, totalmente previsível, totalmente controlada. Ela muda, oscila, curva, flui, e o equilíbrio não está em impedir essas mudanças, mas em acompanhá-las com leveza. A natureza do equilíbrio. O taoísmo tem uma imagem perfeita para descrever esse estado, o yin-yang. Não é apenas um símbolo bonito, é um mapa da realidade. O equilíbrio não é a ausência do oposto, mas a convivência harmoniosa entre contrários. Não existe apenas luz ou apenas sombra.
Não existe apenas movimento ou apenas repouso. Não existe apenas expansão ou apenas recolhimento. A harmonia está na alternância. A sabedoria está em saber o momento certo de cada coisa. O fluxo está em transitar entre os opostos sem resistência. O excesso surge quando ficamos presos demais a um dos lados. O equilíbrio surge quando aceitamos o ritmo de ambos, o desequilíbrio invisível da vida moderna. O mundo atual vive em excesso de yang, ação, velocidade, produtividade, movimento, pressão, competição. E Geoyi não há yin, descanso, pausa, silêncio, interioridade, retorno. Por isso estamos cansados, por isso estamos ansiosos, por isso sentimos que a vida está mais pesada do que deveria estar. Quando falta yin, falta abrigo. Quando falta yang, falta impulso. A harmonia nasce da junção, não da supremacia. O problema é que fomos ensinados a valorizar apenas o fazer, o conquistar, o avançar. Mas ninguém cresce só expandindo. Às vezes é preciso recolher. Ninguém respira só inspirando. É preciso expirar. Ninguém vive só na luz. É preciso escuridão para descansar. A simplicidade taoísta devolve o yin que o mundo roubou, o ritmo natural das coisas. A natureza é sábia, porque não força nada. Ela não acelera o que ainda não está pronto. Ela não retém o que já terminou. Ela não desperdiça energia tentando controlar o que é incerto. Observe, o inverno não tenta se apressar para virar primavera. A árvore não tenta crescer todas as folhas de uma vez. O dia não tenta brilhar quando ainda é madrugada. As marés não tentam resistir ao movimento da lua. Tudo segue um ritmo. Tudo tem um tempo. Tudo flui quando não é interrompido. O ser humano, porém, tenta manipular tudo. Tenta adiantar o que precisa de tempo. Tenta prolongar o que já deve terminar. Tenta controlar o que é incerto. Tenta segurar o que quer ir embora. E é aí que o desequilíbrio nasce. O cansaço da resistência grande. Parte do nosso sofrimento vem de lutar contra o que já é. Quando resistimos ao presente, criamos tensão. Quando tentamos controlar o incontrolável, criamos ansiedade. Quando insistimos no que já acabou, criamos peso. A vida simples, taoísta, não é passiva, é sábia. Ela entende que a força verdadeira está em fluir, não em resistir. A água nunca briga com a pedra, mas sempre vence. O vento não força a montanha, mas a molda com o tempo. A raiz não luta com o solo, mas se ajusta até encontrar passagem. Quando você deixa de resistir, descobre que o equilíbrio não precisa ser construído. Ele surge. As 3 práticas para cultivar o equilíbrio. Para o taoísmo, equilibrar-se é cultivar 3 qualidades fundamentais: suavidade, atenção e ritmo. Cada uma delas sustenta a outra. Cada uma é um antídoto contra o excesso. Cada uma devolve você ao fluxo do Tao. 1. Suavidade. A força que não endurece. Lao Tzu dizia: o que é suave supera o que é rígido. A suavidade não é fraqueza, é flexibilidade. É a força que se adapta, é a força que não se quebra, é a força que permanece. A mente rígida sofre quando a vida muda. A mente suave se ajusta e segue. A suavidade é o oposto da teimosia, da resistência, do orgulho, do controle. É permitir que as coisas sejam o que são. É permitir que você seja quem é, sem máscaras, sem tensões, sem exageros. A suavidade traz equilíbrio porque dissolve o esforço desnecessário. Ela transforma a vida de pesada e dura para leve e fluida. 2. Atenção, a presença que ilumina. O equilíbrio só existe quando estamos presentes, não no passado, não no futuro. Aqui, uma mente ausente tropeça, uma mente presente dança. A atenção é a lâmpada que ilumina o caminho. Ela que mostra o excesso, o peso, a confusão. Ela que mostra quando você foi longe demais ou quando está parando cedo demais. A vida simples é, acima de tudo, uma vida consciente. Uma vida que observa, sente e escolhe. Uma vida que percebe antes de reagir.
A presença evita o excesso, e o excesso é sempre filho da distração. 3. Ritmo, a sabedoria dos ciclos. Nada na vida é linear. Tudo pulsa, tudo respira, tudo alterna. O dia e a noite, a maré alta e a maré baixa, o crescer e o recolher, o começo e o fim. O equilíbrio nasce de respeitar esses ciclos. A maioria das pessoas adoece porque tenta viver sempre no mesmo estado, sempre produtiva, sempre acelerada, sempre disponível, sempre forte. Mas ninguém é sempre nada. A vida precisa de pausa, precisa de descanso, precisa de silêncio, precisa de espaço. Quando você reconhece seus ciclos internos, a vida finalmente deixa de ser uma luta e se torna um movimento natural. A raiz do equilíbrio, a autenticidade. Nada desequilibra mais do que viver uma vida que não é sua. Tentar agradar todo mundo, tentar seguir padrões que não fazem sentido, tentar vestir roupas que não servem espiritualmente. Uma vida falsa pesa. Uma vida verdadeira liberta. O taoísmo diz, quando você se contenta em ser simplesmente você, sem competir ou comparar, todos o respeitarão. A autenticidade é a maior forma de simplicidade, é o retorno ao natural, é o fim da luta contra si mesmo. Quando você é o que é, o equilíbrio acontece sozinho, porque não há esforço para manter máscaras, papéis ou expectativas. Ser autêntico não é ser perfeito, é ser honesto, com suas forças, suas fragilidades, seus ritmos, suas necessidades. A queda da ilusão do controle. A maior fonte de desequilíbrio é a tentativa de controlar tudo. Controlar o tempo, controlar as pessoas, controlar resultados, controlar emoções, controlar o futuro. Mas nada disso é possível. E quanto mais você tenta controlar, mais se frustra. Lao Tzu ensina, quanto mais rígido o controle, mais fraca a vida. Soltar o controle não é desleixo, é sabedoria. É você fazer o que precisa fazer, com presença, mas permitir que o restante siga o fluxo natural. Quando você entende que não está no comando do universo, só no comando das suas ações, a vida se torna mais leve, a ansiedade diminui, a pressão desaparece, o equilíbrio aparece. A importância da pausa. O silêncio não é ausência, é alimento. A pausa não atrasa, ela reorganiza. O descanso não é preguiça, é inteligência. Vivemos cansados porque não paramos. E não paramos porque confundimos movimento com progresso. Mas o progresso só existe quando há espaço para integrar, refletir, respirar. A pausa é yin, a ação é yang. Sem yin, o yang colapsa. Por isso, no taoísmo, parar é parte do caminho, não interrupção dele, o estado de leveza interior. Quando o equilíbrio chega, a vida não fica perfeita, ela fica leve. E leveza não é ausência de problemas, mas ausência de peso. Os desafios continuam, mas você não se perde neles. As mudanças continuam, mas você não resiste a elas. Os ciclos continuam, mas você flui com eles. A leveza é o estado natural da alma humana. O excesso é artificial, e tudo o que é artificial cansa. A leveza surge quando nada é segurado com força demais, nada é forçado além do natural, nada é desejado a ponto de doer, nada é evitado a ponto de impedir o crescimento. Leveza é viver em paz, com a vida como ela é, e com você como você é. O equilíbrio é um retorno, não uma conquista. O mundo faz parecer que equilíbrio é algo que você conquista depois de muito esforço. Mas, para o Tao, é o contrário. Equilíbrio é o que aparece quando você tira os esforços exagerados do caminho. Ele está lá o tempo todo. Ele é sua natureza. Ele é quem você é quando o excesso vai embora. O equilíbrio é seu estado original. O excesso é que é artificial. O peso é que é aprendido. A ansiedade é que é criada. A confusão é que é acumulada. Remova o que não pertence e o equilíbrio surge. O Tao como guia. Quando você deixa de tentar controlar tudo, o Tao guia. Quando você deixa de tentar prever tudo,
a clareza surge. Quando você deixa de tentar forçar tudo, o fluxo aparece. A vida não precisa ser empurrada, ela precisa ser percebida. A simplicidade mostra o caminho. O desapego abre o caminho. O equilíbrio é o caminho. E passo a passo, você volta para casa, para sua natureza, seu ritmo, sua essência. Parte 6. A arte de viver sem esforço. A sabedoria do Wu Wei. Chegamos agora a um dos conceitos mais profundos, enigmáticos e transformadores do taoísmo, o Wu Wei. Traduzido muitas vezes como não agir, esse termo é frequentemente mal interpretado. Wu Wei não é preguiça, não é passividade, não é ficar parado esperando que a vida resolva tudo sozinha. Wu Wei é a ação sem esforço, é o agir sem forçar. É o movimento natural, espontâneo, equilibrado, aquele que surge quando estamos alinhados com o fluxo da vida. Quando o Wu Wei está presente, tudo acontece no tempo certo, sem desgaste, sem confusão, sem o peso da imposição. Quando ele está ausente, a vida vira luta, atrito, resistência, cansaço. O Wu Wei é o oposto da força bruta. Ele é graça, fluidez, precisão. E é aqui que a simplicidade taoísta atinge seu auge. Não é apenas viver com menos, é viver com naturalidade. A ilusão do esforço excessivo. Vivemos em uma cultura que idolatra o esforço exagerado. Corra atrás, lute até o fim, trabalhe enquanto eles dormem. Não pare. Esse tipo de discurso cria um mundo cheio de pessoas exaustas, ansiosas e frustradas. Pessoas que tentam forçar a vida a funcionar do jeito que imaginam, no tempo que imaginam, com a velocidade que imaginam. Mas o Tao não responde à força. Ele responde ao alinhamento. Lao Tzu dizia: forçar demais é o mesmo que desperdiçar energia. Tudo o que é forçado perde sua harmonia. Tudo o que exige esforço constante está fora do fluxo natural. Não é que o esforço seja inútil, mas o esforço desnecessário é. A vida exige energia, mas não exige violência contra si mesmo. É possível agir sem se quebrar. É possível avançar sem se exaurir. É possível progredir sem destruir a própria paz. E dessa possibilidade nasce o Wu Wei. Wu Wei. Ações que fluem do ser. Quando você pensa, força e empurra, as coisas parecem pesadas. Quando você age do centro, com calma e foco, tudo flui sem resistência. Wu Wei é esse estado de harmonia interna, onde a ação surge naturalmente, como a água que encontra seu caminho sem esforço. Veja como a natureza faz. O rio não precisa tentar correr, ele simplesmente corre. A árvore não precisa tentar crescer, ela cresce. A flor não precisa tentar florescer, ela floresce. O sol não precisa tentar nascer, ele nasce. Nada luta, nada força, nada se apressa. Tudo cumpre sua função com perfeição, sem ansiedade, sem pressa, sem pressão. O ser humano, por outro lado, tenta interferir em tudo. E é justamente esse excesso de interferência que cria caos. A natureza não faz esforço, e mesmo assim, faz tudo. O custo do esforço contra o natural. Quando vivemos em oposição ao ritmo natural, pagamos um preço alto. Pagamos com energia, pagamos com saúde, pagamos com sono, pagamos com ansiedade, pagamos com frustração. O cansaço constante que tantos sentem não vem da vida, vem da resistência. Vem da tentativa de empurrar o rio no sentido contrário. Vem da insistência em controlar o que não pode ser controlado. Wu Wei não elimina esforço, elimina desgaste. É como empurrar uma porta que abre para dentro. Por mais força que você faça, não adianta. Só funciona quando você age do jeito certo, com leveza. A inteligência da ação natural. O Wu Wei é um estado de percepção elevada. É quando você percebe o momento certo de agir, o momento certo de parar, o momento certo de esperar, o momento certo de avançar. A ação errada pode ser um desperdício, mas a ação certa, na hora certa, tem poder.
A água não tenta quebrar a rocha à força, ela a desgasta com paciência. O bambu não tenta resistir ao vento, ele se curva. O fogo não tenta inflamar tudo ao mesmo tempo, ele se espalha naturalmente. A sabedoria está no momento, a sabedoria está no ritmo. A sabedoria está no não atrito, a profunda paz de viver alinhado. O Wu Wei cria um efeito imediato e poderoso, paz interior, porque quando você deixa de tentar controlar tudo, a tensão desaparece. Quando você deixa de tentar forçar, o corpo relaxa. Quando você deixa de interferir, a mente se aquieta. A paz não vem de resolver tudo, vem de parar de lutar contra tudo. E, paradoxalmente, é justamente quando paramos de lutar que começamos a ver as soluções. Porque elas estavam ali o tempo todo, só que encobertas pelo barulho da ansiedade. O excesso bloqueia a clareza. A calma revela o caminho. Viver em Wu Wei não é viver parado. Talvez o maior equívoco seja imaginar que Wu Wei significa falta de ação. O taoísmo nunca foi uma filosofia de inércia. Ele é uma filosofia de propósito, direção e harmonia. O Wu Wei elimina as ações impulsivas, as ações ansiosas, as ações forçadas, as ações confusas, as ações movidas pelo ego. E deixa apenas as ações puras, claras, precisas, calmas, alinhadas, eficientes. A natureza realiza tudo e não desperdiça nada. Esse é o ideal taoísta. A ciência do caminho desobstruído. Quando um rio encontra uma pedra, ele não tenta atravessá-la com força. Ele desliza ao redor, ele encontra outra rota, ele cria novas formas, ele se adapta. O rio não pensa: por que isso aconteceu comigo? Ele apenas continua. O Wu Wei é exatamente isso, a habilidade de continuar, sem se quebrar. Quando a vida coloca obstáculos, você não luta, você flui. Quando a vida muda de direção, você não resiste, você acompanha. Quando algo não funciona, você não insiste, você se ajusta. E, ironicamente, é isso que faz você ir mais longe. Os 4 elementos do Wu Wei, para viver sem esforço, é preciso cultivar 4 qualidades internas. 1. Clareza. Sem clareza, toda ação vira confusão. A mente precisa estar leve e presente. A simplicidade é o solo da clareza. Uma mente cheia age mal. Uma mente tranquila age bem. 2. Espontaneidade. A espontaneidade não é impulsividade. Ela é a expressão natural da sabedoria interna. Quando você está presente, a resposta surge sem esforço. No Wu Wei, você não pensa, você percebe, não calcula, responde intuitivamente, não força, deixa acontecer. 3. Sensibilidade ao momento. O Wu Wei depende de timing. Cada situação tem um ritmo, cada momento tem um convite, cada movimento da vida tem seu próprio tempo. Quem age sem sentir o momento desperdiça a energia. Quem age alinhado ao momento acerta com facilidade. 4. Confiança. Sem confiança, você tenta controlar. Sem confiança, você força. Sem confiança, você tensiona. Sem confiança, você luta contra o fluxo. O Wu Wei exige fé, não cega, mas natural. A mesma fé que uma semente tem ao romper a terra. A mesma fé que uma onda tem ao avançar para a praia. Nada teme. Tudo simplesmente acontece. A força invisível da não resistência. A água é o maior mestre do Wu Wei. Ela se adapta a qualquer forma. Ela avança sem pressa. Ela vence sem brigar. Ela existe sem se exibir. E mesmo assim, ou justamente por isso, ela molda montanhas. A água é suave, mas invencível, porque ela não resiste, e a ausência de resistência é a maior força que existe. No plano espiritual, Wu Wei é o estado onde seu ego não bloqueia mais o caminho, onde aquilo que você é naturalmente flui, onde sua vida segue seu curso sem interrupção. O Wu Wei no cotidiano. O Wu Wei não é uma ideia abstrata, é prático. Você está em Wu Wei quando não força conversas, não insiste em relações desgastadas, não tenta convencer quem não quer ser convencido.
Não tenta controlar o que está além de você. Não se preocupa com o que não pode prever. Não se culpa pelo que não depende de você. Não acelera o que precisa de tempo. Não adia o que precisa ser feito agora. O Wu Wei transforma decisões simples em sabedoria profunda. Transforma movimentos pequenos em grandes resultados. É um estilo de vida. É um estado de espírito. É um modo de existir. O silêncio como parte da ação. No taoísmo, o silêncio é ação. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da sabedoria. O silêncio onde a mente se recolhe, onde os excessos caem, onde a verdade aparece. Se você age sem silêncio, age confuso. Se você age após o silêncio, age com precisão. O silêncio é o momento em que a poeira abaixa. E só quando a poeira abaixa você enxerga o caminho. A vida sem esforço é a vida verdadeira. A vida simples não é lenta, é natural, não é passiva, é eficiente, não é sem ação, é sem atrito. Quando você vive em Wu Wei, as respostas surgem, as oportunidades aparecem, as decisões clareiam, as relações fluem, a mente respira, a vida se alinha. É como se tudo começasse a funcionar, não por mágica, mas por ausência de resistência. A vida sem esforço não é utopia, é natural. É o que acontece quando tiramos o ego do caminho, quando paramos de lutar contra o que é, quando permitimos que o Tao nos guie, e assim, finalmente experimentamos o sabor da verdadeira liberdade, a liberdade de ser, a liberdade de fluir, a liberdade de viver em paz. Parte 7. A quietude interior, o silêncio que transforma. Há um ponto na jornada taoísta em que, depois de simplificar, desapegar, equilibrar e aprender a agir sem esforço, surge um novo convite. Um convite para entrar em um território ainda mais sutil, mais profundo, mais transformador, a quietude interior. Se o Wu Wei é a arte de agir sem esforço, a quietude é a arte de existir sem agitação. Não é o silêncio externo, embora ele ajude. Não é ausência de som. Não é isolamento. A quietude taoísta é um estado de espírito, um estado onde a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho límpido. É o ponto em que cessam as turbulências internas e o coração volta a ouvir o ritmo natural da vida. No Tao Te Ching, Lao Tzu diz: a quietude é a raiz de toda ação, a calma é a mãe de toda clareza. Nada floresce sem raiz, nada se manifesta sem silêncio interior, nada se torna claro sem calmaria. A quietude não é o fim da jornada, é o seu centro. O ruído que vivemos sem perceber, estamos cercados por ruído, som, luz, estímulos, notificações, opiniões, urgências, comparações. Mas o ruído mais perigoso não é o que chega de fora, é o que criamos dentro. A mente moderna está sempre falando, julgando, criticando, lembrando, antecipando. Ela se comporta como um computador com 100 abas abertas, sempre processando, sempre acumulando, sempre gastando energia. E é por isso que tanta gente vive exausta, não pelo que faz, mas pelo que pensa, sem parar. A quietude interior é o antídoto para esse desgaste. Ela é a pausa que restaura, a clareza que ilumina, a profundidade que a vida perdeu. A quietude não é fuga, é retorno. Alguns acreditam que buscar quietude é escapar do mundo, mas é exatamente o contrário. Quem não é capaz de se recolher, não é capaz de agir com sabedoria. Quem não sabe silenciar, não sabe ouvir. Quem não sabe descansar, não sabe viver. A quietude taoísta não é isolamento, é reconexão com a essência, com o fluxo, com o natural. Só quem é capaz de parar consegue caminhar com profundidade. Só quem faz silêncio consegue ouvir o Tao. A mente, como um lago, Lao Tzu usava metáforas simples para explicar o invisível. Uma das mais belas é a imagem do lago. A mente de uma pessoa comum é um lago agitado, cheio de ondas, remoinhos, tempestades internas. Nessa turbulência, não se vê o fundo, não se vê o reflexo, não se enxerga nada além da superfície.
Mas quando o lago se acalma, a água fica transparente e tudo se torna visível, o que há dentro, o que há ao redor, o que há acima. A quietude interior é isso, a água finalmente se assentando. Quando isso acontece, a verdade aparece por si mesma. Não é buscada, é revelada. A ansiedade, como sintoma da agitação. A ansiedade moderna é, muitas vezes, resultado de excesso de movimento interno, excesso de tentar prever o futuro, excesso de tentar controlar o que não pode ser controlado, excesso de tentar resolver mentalmente problemas que ainda nem existem. O corpo não foi feito para viver eternamente em alerta. A mente não foi feita para estar sempre ocupada. O coração não foi feito para carregar tanto peso. Mas nós nos acostumamos com isso, como quem se acostuma a viver em um lugar barulhento, e confundimos barulho com normalidade. A quietude lembra que existe outra forma de viver, uma forma mais natural, mais suave, mais humana, mais verdadeira. A quietude não é uma tarefa, é um estado. A maioria das pessoas tenta buscar calma, da mesma forma que busca resultados, com esforço, técnicas, listas, métodos. Mas o esforço excessivo é justamente o que impede a quietude. A quietude não surge da tentativa, surge do permitir. Ela aparece quando paramos de lutar contra nós mesmos, quando paramos de querer controlar a mente, quando paramos de tentar forçar o silêncio. A mente se acalma quando percebe que não precisa se defender. O corpo relaxa quando percebe que não precisa se proteger. A quietude não é uma construção, é uma revelação. Ela já existe, apenas está encoberta. Diminuir o ritmo para aumentar a vida. A quietude nasce da desaceleração. Diminuir não é perder tempo, é recuperar presença. Diminuir não é retroceder, é aprofundar. Diminuir não é preguiça, é sabedoria. Quando desaceleramos, percebemos nuances que antes passavam despercebidas. Um pensamento, uma sensação, um movimento interno, uma emoção escondida, um impulso automático, uma verdade que estava presa no fundo. Diminuir é aumentar a consciência, o poder de estar aqui. A quietude é presença, e presença é poder. Nenhuma escolha é sábia quando a mente está no passado. Nenhuma ação é eficaz quando o coração está no futuro. A vida só acontece agora, e o agora só se revela na quietude. A presença devolve autenticidade, ela tira o excesso, ela revela o essencial. Ela mostra a direção que estava oculta. A presença não força nada, ela ilumina. Aquietar o corpo para aquietar a mente. O corpo fala antes da mente. Ele tensiona, contrai, endurece, acelera. É impossível alcançar quietude mental em um corpo preso, rígido, estressado. A quietude começa no físico, respirar mais devagar, relaxar os músculos, soltar os ombros, descomprimir a mandíbula, sentar com conforto, caminhar com calma. O corpo é a porta, a mente apenas segue. O silêncio não é vazio, é plenitude. O mundo teme o silêncio porque o confunde com falta. Mas o silêncio não é ausência, é presença pura. É no silêncio que as respostas vêm, as emoções surgem, os insights aparecem, a intuição desperta, a sabedoria interna fala. O silêncio é fértil. O silêncio é vivo, o silêncio é pleno, não é o vazio do nada, é o vazio do tudo possível. A quietude revela o tal. O tal não pode ser visto, tocado, descrito. Ele só pode ser percebido. E essa percepção acontece na quietude. O barulho esconde o tal. A pressa impede o tal. A confusão bloqueia o tal. Mas quando a mente se silencia, o tal se torna óbvio. É como perceber o vento. Você não o vê, mas sabe que está ali. A quietude não cria o tal. Ela apenas te torna capaz de senti-lo. O retorno à raiz. O taoísmo diz que o verdadeiro caminho não é para fora, é para dentro. O retorno à raiz é o retorno à quietude, é o retorno ao estado original, é o retorno à essência. A raiz é quieta, a raiz é estável,
A raiz é silenciosa. Toda árvore alta cresce a partir de uma raiz profunda. E quanto maior a árvore, mais profunda precisa ser a raiz. A vida não funciona diferente. A quietude é sua raiz. Sem ela, você balança com qualquer vento. A quietude, como força invisível. A quietude não é fragilidade, ela é força. Uma força discreta, silenciosa, estável, duradoura. A força do silêncio que sustenta, a força da calma que não se abala, a força da clareza que não se perde, a força do espírito que não se confunde. A quietude não reage, ela compreende. A quietude não discute, ela percebe. A quietude não se exalta, ela observa. E na observação, ela encontra respostas que o barulho nunca permitiria. Quietude não é inatividade, é ação profunda. Existe ação superficial e existe ação profunda. A superfície age rápido, mas sem clareza. Ela se move muito e avança pouco. A profundidade age devagar, mas com precisão. Ela se move pouco e avança muito. A quietude permite ação profunda, ela elimina o desperdício, ela remove o desnecessário, ela concentra energia no que realmente importa. Esse é o segredo taoísta da eficácia, o espaço onde surge a sabedoria. O conhecimento é fruto da mente, a sabedoria é fruto da quietude. O conhecimento aprende, a sabedoria reconhece, o conhecimento acumula, a sabedoria solta, o conhecimento analisa, a sabedoria percebe, o conhecimento procura, a sabedoria encontra sem buscar. A quietude é o útero da sabedoria, sem ela tudo fica superficial. A quietude como caminho e como destino. A quietude não é algo que você alcança e acabou, ela é um processo. Um retorno constante, um movimento de recolhimento, uma forma de andar pela vida. Às vezes você perde a quietude. Tudo bem, basta retornar. O Tao não exige perfeição, exige naturalidade. A quietude é natural, a agitação é aprendida. Voltar à quietude é voltar a quem você é. Parte 8. A simplicidade no mundo exterior, criando um ambiente que nutre a alma. Até aqui, exploramos a simplicidade por dentro, a mente leve, o coração desapegado, o espírito equilibrado, a ação natural, o silêncio interior. Agora chegamos a um ponto essencial e muitas vezes esquecido. O ambiente externo também molda o estado interno. O taoísmo não faz separação entre o dentro e o fora. Para o Tao, tudo é fluxo, tudo influencia tudo. Tudo está conectado, e isso significa que uma vida simples, leve e profunda não é apenas um estado emocional e espiritual. Ela se reflete de forma concreta em nosso espaço físico, em nossos hábitos, em nosso cotidiano. A simplicidade interior se fortalece quando a simplicidade exterior a sustenta, e a simplicidade exterior se torna possível quando o interior está mais claro. É um ciclo. É um reflexo, é o movimento natural da vida. O espaço, um espelho da mente. Existe uma verdade silenciosa que todos sentimos intuitivamente. Ambientes confusos criam mentes confusas. Ambientes leves criam mentes leves. E não precisa ser uma regra rígida, é simplesmente perceptível. Um quarto cheio de objetos, roupas, caixas, papéis, itens sem uso, tudo isso cria pressão visual, mental e emocional. Mesmo sem perceber, o corpo entra em alerta. A mente tenta processar cada estímulo. O espírito perde espaço para respirar. Um ambiente cheio exige energia para ser ignorado. E essa energia é drenada dia após dia. A simplicidade taoísta ensina que o espaço externo deve refletir clareza, calma e naturalidade, não por estética, mas por bem-estar. O excesso como obstáculo físico e espiritual. O excesso dentro de casa é uma forma de bloqueio. Ele bloqueia o movimento, bloqueia a fluidez, bloqueia o ar, bloqueia a luz, bloqueia a energia, bloqueia o caminho. E, simbolicamente, bloqueia a própria vida.
O Tao vive no movimento, e tudo o que impede a circulação natural da casa impede simbolicamente a circulação da alma. Por isso, o taoísmo valoriza o espaço, a luz, o vazio. Lembre-se, é o vazio que torna a casa habitável. É o espaço livre que permite que o vento circule. É o simples que permite que a vida aconteça. Quando enchemos tudo, estamos, de certo modo, tentando controlar. E onde há controle, não há fluxo. A casa como extensão da alma. O ambiente externo deve nutrir, não consumir. Deve acolher, não pressionar. Deve ajudar, não atrapalhar. A casa não deve ser um depósito. Deve ser um templo, um ninho, um refúgio, um ponto de retorno. E o taoísmo entende templo não como algo extravagante, cheio de ornamentos, mas como algo puro, claro, simples, essencial. Um espaço simples não é pobre, é poderoso. Ele não sufoca, ele acolhe. Ele não pesa, ele sustenta. Ele não distrai, ele centra. Desacelerar começa no ambiente. A vida moderna nos empurra para a velocidade. A todo momento, tudo grita por nossa atenção. E quando chegamos em casa, muitas vezes encontramos ainda mais estímulos. Mas a casa deveria ser o oposto do caos. Deveria ser o lugar onde o yang da rua se dissolve no yin do lar, onde o ruído se transforma em silêncio, onde a tensão se transforma em respiração, onde o excesso se transforma em espaço. Por isso, o ambiente exterior é tão importante. Ele define o clima emocional que carregamos ao longo do dia, a energia do espaço, o Tao em movimento. O taoísmo fala muito sobre energia, não no sentido esotérico, mas no sentido psicológico e natural. A forma como organizamos o espaço cria sensações diferentes. Um ambiente apertado cria ansiedade. Um ambiente muito cheio cria dispersão. Um ambiente escuro cria melancolia. Um ambiente desorganizado cria confusão. Um ambiente desnecessariamente decorado cria tensão. Mas um ambiente arejado cria calma. Um ambiente simples cria clareza. Um ambiente iluminado cria vitalidade. Um ambiente com espaço cria liberdade. Um ambiente leve cria leveza interior. Esse é o princípio taoísta na prática. O exterior sustenta o interior, e o interior reorganiza o exterior. Desapegar do que se vê para desapegar do que se sente. O processo de limpar um espaço físico não é apenas uma organização, é um ritual de transformação emocional e espiritual. Quando soltamos objetos que não usamos, sentimos o mesmo movimento acontecendo dentro de nós. Quando abrimos espaço numa gaveta, abrimos espaço na mente. Quando deixamos ir algo que estava guardado há anos, alguma parte da alma também é liberada. A casa funciona como um duplo da psique. Ela representa a mente, cheia demais, pesada demais, desorganizada demais, ou fluida, leve e clara. Por isso, o taoísmo tem uma relação profunda com o ambiente, não como um símbolo, mas como uma manifestação do estado interno. O Tao do desapego material. Uma vida verdadeira não precisa de tantos objetos. Os objetos servem, não comandam. Mas muitos de nós fomos condicionados a acumular por medo. Medo de precisar, medo de perder, medo de ficar sem, medo de não ter controle. Mas o acúmulo não protege, ele aprisiona. Ele prende energia, prende tempo, prende memória, prende atenção. Na simplicidade taoísta, o objeto só é mantido se cumpre 3 funções naturais. Serve ao corpo, funcionalidade, serve ao espírito, beleza e calma. Serve à vida, utilidade real. Se não serve ao corpo, nem ao espírito, nem à vida, então serve apenas para ocupar e pesar. A beleza taoísta, o estilo da natureza. A estética taoísta não é extravagante, é natural. Ela valoriza madeira, pedra, luz natural, texturas simples, cores suaves, objetos com propósito, poucos enfeites, espaços amplos, detalhes sutis, harmonia entre formas. A beleza para o Tao não está no excesso, mas na pureza. Não está na decoração,
mas na leveza. Não está no brilho, mas na harmonia. A beleza natural descansa a alma. A beleza artificial cria esforço. O caminho dos objetos essenciais. A simplicidade exterior não significa viver sem nada. Significa viver com o que faz sentido. No taoísmo, o essencial é aquilo que sustenta a vida e não aquilo que ocupa espaço. Perguntas simples revelam muito. Eu uso isso? Isso facilita minha vida? Isso me traz paz ou me pesa? Isso está alinhado com quem eu sou hoje? Isso contribui para o meu caminho ou o atrapalha? Essas perguntas são espelhos. O desapego material se torna desapego emocional. O ritmo da casa simples. Uma casa simples não é uma casa vazia, é uma casa viva. Ela tem circulação fácil, ambientes limpos, espaços que respiram, objetos que têm propósito, cores que descansam, luz que abraça, uso natural das coisas, ausência de excessos, ausência de tensão visual, ausência de acúmulo desnecessário. Uma casa simples convida à quietude. Ela é um abraço visual, emocional e espiritual. O ambiente, como mestre. O ambiente é um professor silencioso. Ele modela nossos hábitos sem que percebamos. Um espaço organizado inspira a ordem interior. Um espaço leve inspira leveza. Um espaço limpo inspira clareza. Um espaço calmo inspira presença. Um espaço simples inspira sabedoria. Não é estética, é psicologia profunda. Não é decoração, é energia vital. Por isso, o taoísmo considera o ambiente um aliado espiritual. A casa como prática espiritual. Organizar o espaço não é uma tarefa doméstica, é uma prática espiritual. É um exercício de desapego, presença, clareza, autenticidade, humildade, respeito ao natural, ritmo, equilíbrio, harmonia. Cada vez que você movimenta um objeto, você movimenta também uma parte interna. É por isso que, depois de arrumar a casa, as pessoas dizem que se sentem melhor, porque não organizaram só o ambiente, organizaram a alma. Uma casa simples cria uma vida simples. Quando o ambiente não pesa, a mente respira. Quando o ambiente não distrai, o foco aparece. Quando o ambiente não sufoca, o espírito se expande. Quando o ambiente não pressiona, o coração encontra calma. E assim, pouco a pouco, o exterior se torna parte do caminho interior. Simplicidade não é apenas um estilo, é um terreno fértil onde a vida floresce com naturalidade. Parte 9. Relações simples. A harmonia taoísta com os outros. A simplicidade não é apenas um caminho interior e não é apenas um caminho que envolve o ambiente. Ela também se manifesta e se transforma na forma como nos relacionamos com o mundo e principalmente com as pessoas, porque nada pesa mais do que relações complicadas e nada liberta mais do que relações leves. No taoísmo, viver em paz com o mundo é parte essencial do caminho. Não é possível viver leve sozinho se cada interação humana se torna uma luta, uma disputa, uma cobrança, um desgaste. A simplicidade precisa chegar até aqui, nas relações. Mas relações simples não são superficiais. Não são frias, não são distantes. Relações simples são profundas, verdadeiras, naturais, sem esforço, sem máscaras, sem excessos. Elas fluem. Elas não são feitas de controle, são feitas de presença. O peso das relações complicadas. A vida moderna trouxe um fenômeno silencioso. Relações que produzem ruído. Relações cheias de cobrança, expectativa, competição, comparação. Relações onde cada palavra vira disputa, cada silêncio vira problema, cada imperfeição vira ameaça, cada diferença vira batalha. E tudo isso cansa a alma. Uma relação complicada exige explicações constantes, esforço sem fim, cuidados exagerados, ansiedade permanente. Ninguém aguenta isso por muito tempo.
Relações assim drenam energia, roubam presença, soltam o equilíbrio, consomem a leveza que tentamos construir. É impossível ter paz interior se vivemos cercados de guerras emocionais. O taoísmo e o fluxo social. No taoísmo, a relação saudável é aquela que segue o fluxo, que não exige força nem esforço desnecessário. O sábio taoísta não tenta mudar as pessoas, ele as aceita, não tenta controlar ninguém, ele respeita, não tenta convencer, ele dialoga quando o momento é adequado, não disputa, ele observa, não se impõe, ele se expressa de forma natural. Há uma frase profunda no Tao Te Ching: o sábio não se exibe e por isso ilumina, não compete e por isso vence. Nas relações, isso significa: quem não briga pela razão, vive com mais sabedoria. Quem não exige nada, recebe mais do que imagina. Quem não força, constrói relações duradouras. O poder da simplicidade nas relações. A simplicidade nas relações não vem da ausência de profundidade, mas da ausência de complicação. Ela nasce quando deixamos que cada pessoa seja quem é. Quando paramos de tentar moldar os outros para caberem nas nossas expectativas. Quando paramos de usar o outro como cura para o que não resolvemos dentro de nós. A relação simples nasce de um coração curado, ou pelo menos de um coração que está disposto a se observar. E essa simplicidade se manifesta assim: conversas honestas sem agressividade, escuta profunda sem interrupção, afeto sem exigência, presença sem dependência, verdade sem violência, silêncio sem desconforto, liberdade sem abandono, limite sem rigidez, cuidado sem sufocamento. Esse é o Tao aplicado aos vínculos humanos. O silêncio nas relações. O silêncio para o taoísmo não é ausência de comunicação, é maturidade. A maior parte dos conflitos nasce de palavras ditas na pressa. O silêncio protege, ele dá tempo, ele clareia, ele acalma os impulsos. Relações simples sabem silenciar. Não fazem de tudo uma discussão, não transformam cada detalhe em drama, não tentam resolver tudo imediatamente. O silêncio é parte da harmonia. Ele evita desgastes, ele evita exageros, ele evita feridas desnecessárias. E ao contrário do que muitos pensam, em relações verdadeiras, o silêncio não separa, ele fortalece. A aceitação taoísta, ver o outro como ele é. A simplicidade nas relações nasce da aceitação. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação consciente. Cada ser humano tem seu ritmo. Cada pessoa tem sua história, suas dores, seus medos, suas limitações. A aceitação não é concordar com tudo, é compreender que cada um está onde consegue estar. O taoísmo diz: a água é acolhedora porque não resiste à forma que recebe. Assim é o sábio, ele acolhe sem tentar moldar. Isso não significa tolerar desrespeitos, significa não tentar fazer da pessoa um espelho de si mesmo. O peso das expectativas. As expectativas são a principal causa de frustração e desgaste nas relações. Esperamos que o outro nos entenda sem explicar. Esperamos que o outro nos trate como tratamos. Esperamos que o outro pense como pensamos. Esperamos que o outro nos coloque em prioridade absoluta. Esperamos que o outro supra nossas faltas internas. Mas expectativas são projeções, não realidades. E quando a realidade aparece, a dor surge. O taoísmo ensina: quanto menos expectativas, mais leve é amar. Não amar menos, mas amar com menos ilusões. A simplicidade de não controlar. O desejo de controlar os outros é a raiz dos conflitos. Controlar como devem agir, o que devem sentir, como devem falar, como devem se comportar. Mas nada que é controlado permanece. O outro não existe para realizar nossos roteiros emocionais. O Tao é movimento. Controlar é tentar interromper esse movimento. Relações simples deixam espaço. Relações simples respiram. O controle sufoca. A liberdade aproxima. Conexões leves não são conexões fracas.
Muitos confundem leveza com indiferença, mas são opostos. Conexões leves têm profundidade sem drama, têm intimidade sem prisão, têm presença sem peso, têm cuidado sem possessão. A leveza é a forma mais madura de amor. É amor sem ansiedade, é amor sem medo, é amor sem excesso. Leveza não é falta. Leveza é sabedoria. A importância dos limites naturais. No taoísmo, limites não são barreiras, são formas de preservar a harmonia. O limite saudável é natural. Ele não nasce de raiva, nem de ressentimento, nem de orgulho. Ele nasce da clareza sobre o que nutre e do que desgasta. Limites simples evitam exaustão, evitam confusão, evitam invasão emocional, evitam rupturas traumáticas. O limite não separa pessoas, separa o saudável do insalubre. O Lao Tzu e a não competição nas relações. Uma das causas mais destrutivas de complicação é a competição velada. Quem tem razão, quem sente mais, quem cede menos, quem ama mais, quem se doa mais, quem está mais certo. Mas Lao Tzu ensina, o sábio vence sem disputar. Nas relações, vencer é manter a harmonia, não provar um ponto. Quem precisa ganhar uma discussão, perde a relação. A simplicidade dissolve o ego, e o outro deixa de ser um adversário para se tornar um aliado. Cuidar sem carregar. O taoísmo ensina que podemos cuidar sem carregar. Podemos ouvir sem absorver. Podemos amar sem nos ferir. Podemos apoiar sem nos perder. O problema é que muitos confundem empatia com autossacrifício. E acabam carregando dores que não são suas, responsabilidades que não pertencem a eles, frustrações que não podem resolver. Cuidar não é carregar, é acompanhar. Assim como a água limpa sem destruir, uma relação simples acolhe sem se anular. A sabedoria de se retirar, saber o momento de ficar é sabedoria. Mas saber o momento de se afastar é maturidade. Relações que não fluem, que machucam continuamente, que drenam energia todos os dias, não são parte do caminho taoísta. O Tao não pede sofrimento, não pede insistência irracional, não pede permanência onde há apenas dor. Retirar-se quando necessário é um ato de amor próprio e de respeito ao fluxo. Cultivar relações naturais. Uma relação natural não é forçada, ela não exige máscaras, não exige explicações eternas, não exige joguinhos, não exige disputas, não exige esforço. Ela cresce como cresce uma árvore, dia após dia, com calma, com tempo, com raízes profundas, com ramos que se expandem naturalmente. Esse tipo de relação sustenta a simplicidade. Ela não pesa, ela não sufoca, ela não complica, ela apenas é. O amor taoísta, profundo e leve. O amor, sob o olhar do Tao, não é paixão descontrolada, não é apego cego, não é dependência, não é desespero emocional. O amor taoísta é sereno, é livre, é claro, é generoso, é silencioso, é profundo. É o amor que não exige possuir, é o amor que não exige moldar, é o amor que não exige nada além de presença. É o amor que permite que cada um seja exatamente o que é, e por isso é eterno. Relações simples criam vida simples. A simplicidade verdadeira não depende apenas do espaço e da mente, mas também das relações. Relações simples tornam a vida leve. Relações claras tornam a vida tranquila. Relações naturais tornam a vida profunda. Relações autênticas tornam a vida verdadeira. A simplicidade nas relações é o auge da maturidade emocional. E quando chegamos a esse ponto, percebemos que nada precisa ser carregado, nada precisa ser forçado, nada precisa ser complicado. As relações certas fluem, porque a vida certa flui. Parte 10. A liberdade de ser. O Tao da vida autêntica. Depois de caminhar pela simplicidade interior, pelo silêncio, pelo ambiente, pelas relações e pela ação sem esforço, chegamos ao ponto final e, paradoxalmente, ao ponto inicial da jornada taoísta, a liberdade de ser. A simplicidade não é apenas um estilo de vida,
não é apenas organização, não é apenas desapego, não é apenas calma, não é apenas equilíbrio. A simplicidade é liberdade. É a capacidade de existir sem peso, sem máscaras, sem exigências artificiais, sem excesso de ego, sem ruídos internos. É o estado em que a vida deixa de ser um projeto e volta a ser um fluxo, em que o ser humano deixa de ser um personagem e volta a ser ele mesmo. A vida simples é, no fundo, a vida verdadeira. A prisão invisível do eu, construído desde cedo, somos moldados por expectativas externas. Como devemos agir, como devemos pensar, quem devemos agradar, qual caminho devemos seguir, o que devemos conquistar, que imagem devemos manter. E, sem perceber, começamos a construir uma versão de nós mesmos que não nasce da essência, mas do medo de desapontar, do medo de falhar, do medo de não ser suficiente. Essa versão é pesada. Ela exige esforço contínuo. Ela exige manutenção. Ela exige controle. E todo esse esforço cobra um preço brutal. Cansaço emocional, ansiedade, confusão interna, perda de identidade, distorção dos desejos verdadeiros. O taoísmo ensina que enquanto vivermos presos ao eu fabricado, não experimentaremos liberdade. A liberdade só existe no eu natural, aquele que nasce da essência e não da expectativa. O ser verdadeiro, no taoísmo Lao Tzu, chama esse estado de Pu, o bloco de madeira não esculpido. É a metáfora da pureza original, da natureza íntima e intacta, não moldada por pressões externas. O ser verdadeiro é simples, não porque lhe falta algo, mas porque nada o contamina, nada o pesa, nada o desvia do natural. É o estado anterior às máscaras, anterior ao esforço, anterior ao excesso, anterior às crenças impostas, anterior às verdades emprestadas. O eu verdadeiro é silencioso, leve, livre, flexível, espontâneo. Ele não se esforça para parecer, ele apenas é. O retorno ao natural. O taoísmo não fala em melhorar a si mesmo. Essa é uma obsessão moderna, uma ideia baseada na comparação, no perfeccionismo, no auto-julgamento. O Tao não pede aprimoramento, ele pede retorno, retorno ao que é natural, retorno ao que é simples, retorno ao que é leve, retorno ao que é verdadeiro, retorno ao que sempre esteve lá. Quando você remove o que é artificial, o que sobra é você. Esse você é o que o Tao chama de essência. A essência não precisa ser criada, precisa ser revelada. A autenticidade é silenciosa. Vivemos em uma época em que a autenticidade está muito ligada à expressão exagerada. Fale tudo, mostre tudo, seja intenso, seja visível, seja extraordinário. Mas a autenticidade taoísta é o oposto. Ela é discreta, ela não precisa se exibir. Ela não precisa convencer, ela não precisa provar nada, ela não precisa competir por destaque. O ser verdadeiro não grita, ele vibra. Não se impõe, ele é percebido. Não disputa, ele ressoa. A autenticidade é silenciosa porque não precisa de aprovação. A liberdade que surge ao abandonar o comparativo grande, parte da nossa falta de liberdade, nasce da comparação. Vivemos avaliando. Quem tem mais, quem faz mais, quem sabe mais, quem é mais reconhecido, quem chegou mais longe. Essa comparação constante cria pressão, e a pressão cria ansiedade, e a ansiedade cria desarmonia. O taoísmo dissolve isso com uma única verdade. O que é natural para você é perfeito para você. Não existe um caminho universal. Não existe uma medida única, não existe uma forma certa de viver. O que existe é harmonia, quando você segue seu ritmo, e desequilíbrio, quando tenta seguir o ritmo de outros. A liberdade nasce quando paramos de medir, quando paramos de nos comparar, quando paramos de tentar alcançar o que não faz sentido para nossa alma. O caminho simples do propósito taoísta.
No taoísmo, propósito não é meta, não é carreira, não é ambição, não é futuro. Propósito é alinhamento. Você está vivendo o seu propósito quando está presente, age conforme sua natureza, sente leveza no que faz. Não usa máscaras, não precisa forçar, não vive em conflito interno. O propósito não é uma linha de chegada, é um estado de ser. Ele não exige esforço, ele exige verdade. A sabedoria da espontaneidade. A espontaneidade taoísta não é impulsividade, ela é naturalidade. Quando você remove o excesso mental, o impulso certo surge, o gesto certo aparece, a palavra certa se manifesta, a decisão certa brota. O sábio não calcula tudo, não planeja cada detalhe, não tenta antecipar o mundo, ele sente, ele escuta, ele percebe. A espontaneidade é a expressão pura da essência, e isso só é possível quando o espírito está leve. Não escolher máscaras, o encontro com a realidade. A vida simples também é a vida honesta. Ela exige ver a si mesmo sem máscaras, e viver sem máscaras é libertador, mas também desafiador. Porque quando as máscaras caem, vemos claramente nossos medos, nossas inseguranças, nossas feridas antigas, nossos desejos reais, nossas limitações, mas também vemos nossa força, nossa intuição, nosso caminho, nossa verdade, nossa luz. O taoísmo diz: quem olha para fora desperta fantasias, quem olha para dentro desperta a verdade. A autenticidade não é confortável, é transformadora. A leveza de não ser outra pessoa. Talvez a maior libertação de todas seja esta: não tentar ser ninguém além de si mesmo. Não tentar viver a vida que esperam. Não tentar vestir identidades impostas. Não tentar carregar fardos que não são seus. Não tentar corresponder a padrões irreais. Não tentar impressionar quem não importa. A vida verdadeira começa quando você abandona a necessidade de agradar. O peso cai, a pressão some, a alma respira. Você percebe que nunca faltou nada, faltava apenas espaço para você existir. O Tao e a suficiência. A suficiência é um princípio fundamental. O suficiente é abundante para quem vive alinhado. O mais é excesso. O excesso é ruído. O suficiente é harmonia. A suficiência te permite viver. Sem pressa, sem angústia, sem dívidas emocionais, sem corridas invisíveis, sem pressão por grandeza, sem medo de não ser o bastante. Porque o bastante você já é. O bastante você já tem. O bastante já existe em você. A simplicidade devolve essa percepção. A vida livre do julgamento. O julgamento dos outros pesa, mas o julgamento interno pesa ainda mais. O taoísmo oferece uma saída simples. Não se julgar. Não significa ignorar erros. Significa não se torturar por eles. Significa entender que tudo faz parte do fluxo. Significa compreender que você não está aqui para ser perfeito, mas para ser inteiro. A culpa aprisiona. A autenticidade liberta. Quem vive com leveza, vive com perdão, principalmente consigo mesmo. Liberdade. Não é fazer tudo, é precisar de pouco. A vida moderna diz que liberdade é ter milhões de escolhas. O taoísmo diz que liberdade é não ser escravo de nenhuma. Não é poder ter tudo, é não precisar de tudo. Não é poder estar em todos os lugares, é estar plenamente no lugar onde está. Não é poder ser 1000 coisas, é ser profundamente uma coisa, você mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade taoísta não aumenta o mundo, ela diminui o peso. E na diminuição do peso, você percebe que o mundo sempre foi amplo. A maturidade da simplicidade. A simplicidade é uma forma elevada de maturidade espiritual. Ela não é infantilidade. Ela não é ignorância. Ela não é fuga. Ela é clareza. Ela é profundidade. Ela é foco. Ela é discernimento. Ela é sabedoria. A simplicidade é a arte de saber o que importar e ignorar o que apenas ocupa espaço. É a habilidade de escolher o essencial em vez do exagerado.
de escolher o real em vez do artificial, de escolher o leve em vez do pesado, de escolher o natural em vez do forçado. Essa é a maturidade taoísta, o Tao da liberdade, ser como a água. Por fim, a liberdade de ser culmina na metáfora mais poderosa do Tao, ser como a água. A água não tem forma própria, ela se adapta. A água não briga, ela contorna. A água não força, ela encontra caminho. A água não compete, ela permanece. A água é humilde, mas molda montanhas. A água é simples e por isso é invencível. Ser como a água é ser livre. Livre para mudar quando necessário, livre para fluir quando é hora, livre para recuar quando precisa, livre para avançar quando o momento pede, livre para ser quem é, sem esforço. A liberdade é o último nome da simplicidade. A jornada taoísta inteira, desde o silêncio, o desapego, o equilíbrio, o ambiente, as relações, o Wu Wei, converge para isso. A simplicidade devolve você a si mesmo, e isso é liberdade. A liberdade de ser, de viver, de respirar, de existir sem o peso do excesso. A liberdade de seguir o Tao com leveza, com naturalidade, com presença, com verdade. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira paz. Esse é o menos que se revela infinitamente mais. Conclusão. O retorno ao que sempre foi seu. Depois de atravessar o silêncio, o desapego, o equilíbrio, a ação sem esforço, as relações simples, o ambiente leve e a liberdade de ser, chegamos ao destino final dessa jornada, que na verdade é o recomeço de tudo, o retorno à essência. A simplicidade não é um objetivo distante, não é uma técnica moderna, não é um modismo espiritual, é um retorno, um regressar ao que sempre foi seu, mas que foi soterrado pelos excessos da vida moderna. O taoísmo nos lembra que nada precisa ser acrescentado. O que transforma a vida não é o mais, é o menos. Menos ruído, mais clareza. Menos esforço, mais fluidez. Menos controle, mais presença. Menos acúmulo, mais espaço. Menos ego, mais verdade. Menos medo, mais liberdade. Quando tiramos o peso do mundo, voltamos a sentir o mundo. Quando tiramos o peso da mente, voltamos a ouvir a intuição. Quando tiramos o peso do coração, voltamos a amar com leveza. Quando tiramos o peso da identidade, voltamos a ser quem somos. A simplicidade é o ponto onde tudo se encontra. O silêncio que ilumina, a calma que sustenta, a presença que guia, o vazio que revela, a autenticidade que libera. Neste manifesto, vimos algo que Lao Tzu ensinou há milênios. O caminho não está fora, ele sempre esteve dentro. Mas para enxergar o caminho, precisamos remover o que o encobre. E ao fazer isso, percebemos o que parecia impossível. A vida já sabe viver. A natureza já sabe conduzir. O fluxo já sabe para onde ir. Você só precisa se alinhar, não dominar. A simplicidade é esse alinhamento. É a arte de viver com suavidade, com menos esforço, com menos peso, com menos resistência. E quando isso acontece, a vida finalmente volta a fluir como deveria. Leve, clara, profunda, natural. Este é o manifesto taoísta da vida simples. Não adicionar, mas remover. Não acumular, mas liberar. Não controlar, mas confiar. Não correr, mas sentir. Não forçar, mas fluir. Porque no final, a grande verdade é esta: menos nunca foi ausência, menos sempre foi espaço, menos sempre foi caminho, menos sempre foi liberdade, menos sempre foi mais. E agora que você conhece esse caminho, só precisa de uma coisa para vivê-lo: coragem para simplificar. A vida faz o resto.